Irmãos e irmãs brasileiros, a solução do Brasil é simples. São 3 palavras super simples. Emprego, emprego, emprego. O problema do Brasil é uma economia em queda livre. Como vamos resolver esse problema? E adoro o dizer americano, simplify, simplify, simplify. Muito mais simples. Simplifique, simplifique, simplifique. O Brasil hoje está em queda livre. O Brasil é a penúltima pior economia na América do Sul. Aluga-se em todas as lojas, nas avenidas principais do Brasil, não é a exceção, é a regra. Qual é o problema? O governo do Brasil. O governo do Brasil não é a solução do Brasil. O governo do Brasil é o único problema do Brasil. Olhamos para trás uma década. Um pouquinho mais de uma década, por 13 anos, o governo do Brasil roubou do Brasil 80 bilhões de dólares. Eu falei bilhões, ganhando não só a zoação do americano, mas uma medalha americana de ouro do New York Times. A nação mais corrupta na história do mundo. Hoje, para deixar bem claro, o Brasil está em crise porque os socialistas comunistas que lideraram essa nação pela última década e meia roubaram do Brasil. Pena que não tenho um adjetivo mais pesado. Roubaram, não do brasileiro classe A rica, ele vai para Miami, ele protege seus bens em Miami. Aquela senhorinha, a faxineira, como a minha mãe era. Minha mãe limpava banheiro, gente. Aquela faxineira, aquele pedreiro, esses corruptos, senadores e deputados do Brasil, presidentes, vice-presidentes, estupraram as pessoas mais simples do Brasil. A solução do Brasil não é trocar de presidente e trocar de outro presidente, e trocar de outro presidente. Porque como eu previ 6 meses atrás, são 6 ministros demitidos em 6 meses. Trocando de presidente com a mesma ideologia vai dar no mesmo desastre. Não existe nação na história do mundo que adere a esse bolchevismo do fim do século XIX, princípio do século XX. Engler, Marx, Trotsky, Lenin, que encontraram sucesso. O esquerdista vai usar em desespero a Escandinávia. Eu sou formado em economia, eu tenho mestrado em economia e ciências políticas da Harvard. A Escandinávia não é um desesperado exemplo de socialismo que funcionou. A Escandinávia, porém, tem muitas clínicas lá, amo a Escandinávia. A Escandinávia está em quantitative easing. Em outras palavras, a Escandinávia está imprimindo dinheiro. Eles estão quebrados. Resumindo, essa ideologia maligna que rouba as nações, que mata as nações. Ninguém matou mais que o socialista comunista. Olha o Mao Tse-tung e Stalin. Essa ideologia, que não tem nada a ver, é uma ideia linda no papel, mas ela não funciona. Na medicina tem muitas ideias lindas no papel que não funcionam. Por que comunismo não funciona? É super simples. Com impostos loucos como o Brasil é o pior imposto no mundo e o pior retorno no mundo. O imposto verdadeiro do Brasil, eu calculei com o meu contador americano, é 77%. Então, gente, você já paga, digamos que você faz 10 mil por mês, já pagou 4 mil em imposto, e é quase todas as letras do alfabeto. Daí tem um imposto escondido que é mais feroz. Quase todo produto no Brasil tem um imposto escondido, engaixado já no produto.
de média de 50%, fazendo uma matemática rápida, digamos que você ganha 10 mil por mês, que é bastante no Brasil. 4 você paga para o governo, imposto de renda. E daqueles 6, você perde metade. Você acaba com 3 mil. Por quê? Você pagou todos os impostos embutidos. Eu não compro nada no Brasil. Paguei meu dízimo, fiquei milionário. Eu compro nada no Brasil, o país mais caro do mundo. Por causa dos impostos embutidos. Então, essa pessoa que fazia 10 mil, que a companhia pagou do 20 mil, poupou 3 mil. E não tem retorno nesse comunismo, nesse socialismo. Então, ele não vai ter saúde decente, ele vai ter que pagar seguro de saúde privado. Escolas, professores ótimos, escolas terríveis, porque o político rouba as emendas das escolas. Então, ele vai ter que pagar para o filho, filha dela, a escola privada. O Brasil está em crise pela ideologia do Brasil. Imagina em 88, quando se reescreveram a Constituição brasileira, em vez de copiar os Estados Unidos, um fenômeno na história do mundo, a Alemanha, a Inglaterra, não. Copiaram um sistema como Cuba. É impossível para uma pessoa que pensa logicamente aceitar essa verdade. Olha o Mercosul, é um desastre o Mercosul. Então, gente, o problema do Brasil é a ideologia do nosso governo. O problema do Brasil é o governo do Brasil. E com um bom médico, amputamos esse câncer. Trazemos para o Brasil a ideologia que eu não só estudei na Harvard, não só estudei como os grandes, o Milton Friedman, as nações que encontraram muito sucesso no mundo, copiaram a economia conservadora de Milton Friedman, incluindo Ronald Reagan, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia. Trazemos para o Brasil o que não só eu estudei na Harvard, não só aprendi na minha leitura privada, mas que eu vivi, gente. Eu saí do Brasil comunista de joelhos. Brasil comunista de joelhos. Sobre o comunismo de João Goulart. Eu retorno para o Brasil 42 anos depois e encontro o Brasil de joelhos sobre o abuso desses comunistas. Então, gente, basta. Demos essa ideologia que não faz nenhum sentido, quase 100 anos no Brasil, e que desastre que o Brasil hoje economicamente. Porque não tentar a economia conservadora que funcionou na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos. Então, gente, nós que tivemos a oportunidade de ir lá fora e vimos um governo que funciona, trazemos de volta essas ideias. Então, eu saí do Brasil, um comunistinho dessa altura, eu chego nos Estados Unidos e vejo um sistema que totalmente funciona. Nós temos quantos ministros agora? Depende da presidente, né? De 33 a 39, eu já vi até 40 ministros. Os Estados Unidos tem 15. Os Estados Unidos é 1/3 maior que o Brasil. Lá diminuímos o governo, aqui aumentamos o governo. Qual é o problema de aumentar o governo? O seu imposto aumenta, o governo é corrupto, ineficiente. Aquela nojenta que você vê no SUS, que trata você mal, isso é o governo. Naquele hotel chique, aquela pessoa que trata você tão bem, isso é o empreendedor. Então, gente, o governo é ineficiente e o governo é corrupto. Por isso que economia conservadora, ela diminui o governo. Quando diminuímos o número de ministérios, o seu imposto baixa, você vai abrir aquela empresa, você vai investir no Brasil, você vai consumir mais. Então, gente, a matemática não é complicado. Sim, o Ray estava revoltado na televisão, eu faço brincalheira, a gente diverte um pouquinho o Brasil, porque o Brasil chega ao trabalho cansado, mas esse é o Ray de verdade. Eu estou revoltado do abuso que esses comunistas, socialistas perpetraram no Brasil. Então, a solução do Brasil é emprego, emprego, emprego. As companhias estão saindo do Brasil, não investindo no Brasil. O investimento do Brasil caiu 16%
Não é possível evitar uma hiperinflação, evitar uma crise sem investimento, gente. O investimento de fora no Brasil caiu 16%. Se a resposta é emprego, 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 como vão trazer os empregos de volta? Nós mudamos a ideologia do Brasil, 2018, mudamos a ideologia do Brasil. Vamos da ultra-esquerda, da centro-esquerda à centro-direita. O que significa isso? Radicalmente abaixamos o imposto do Brasil. Como? Eliminando muitas instituições. Começando com os ministros. Tem muita secretária que nem conhece o ministro do ministério. Diminuímos o governo do Brasil. Número 2, começamos a privatizar tudo. As cadeias americanas são privatizadas. Mas, Ray, escravidão? Você estuprou a minha filha e você matou a minha filha, você vai ser escravo do Estado. Nos Estados Unidos, você vê as equipes colocando piche nas ruas perfeitas americanas. E é uma equipe de cor de laranja, com listras. Esses são os prisioneiros dos Estados Unidos, os estupradores, os ladrões. Nós vamos privatizar as cadeias. Nós vamos encher o Brasil de cadeias. O gringo não volta para o Brasil. No país que das 30 mais violentas cidades do mundo, 15 são brasileiras. Em cada 12 minutos, uma mulher estuprada no Brasil. O gringo não volta e não investe no Brasil se não tem segurança. O criminal, o comunista, o socialista, ele vem dessas raízes do malandro. Olha Che Guevara, Mao Tse-tung, Stalin. Então ele sempre protege o malandro e esquece o inocente. Nós, conservadores, protegemos o inocente e colocamos o malandro na cadeia. Nós vamos encher o Brasil de cadeias. Cadeias modernas. E não vai ter visita conjugal. Não vai ter visita conjugal, não vai ter Dia dos Pais e o prisioneiro vai ser encarregado, responsável, para ganhar o custo da cadeia. Nos Estados Unidos eu dou exemplo. Eles fazem os móveis americanos, eles consertam a cidade, colocam piche nas ruas. Como é possível? A raça conhecida no mundo com a raça mais sensual, mais amorosa. Temos o maior crime, os maiores crimes do mundo. Chega! Então, o gringo vai investir no Brasil quando nós dobramos nossas polícias, dobramos o salário, dobramos a aposentadoria, armamos a nossa polícia, enchemos o Brasil de cadeias privatizadas. O prisioneiro paga pelo custo da cadeia e não o Estado. Segurança, hospitais. A nossa saúde é um crime contra a humanidade. Esquece a Alemanha em 1940. O que eu vi no SUS do Brasil, como médico, é crime contra a humanidade. Devia colocar os líderes da SUS perante a Corte Tribunal Internacional, pelo crime contra a humanidade. Eu vi um rapaz, o último sonho dele, antes de morrer, 12 anos de idade, é conhecer o Dr. Ray. Imagina, eu vou lá visitar ele, eu pego os recordes médicos dele. Ele estava tão avançado, a doença dele, que o câncer do crânio dele tinha explodido o olhinho dele. E a mãe chorando. Quando eu analisei a situação dele, ele tinha um câncer curável, que levou 2 anos para o SUS fazer um tomograma, que nos Estados Unidos foi o dia seguinte. Sobrevoe Brasília, é só mansão. Como é que todo deputado analfabeto tem jato? Como é que todo senador tem helicóptero? Como é possível um salário de 9 mil por mês? Isso é chamado de ideologia. A grande mentira do comunismo, a piada é em você. O Stalin tinha mansões em toda a Europa. O Chaves era bilionário. Então, gente, socialismo e comunismo é para tapear você. Eu resumo o socialismo e comunismo para você. Roubalheira! Então, nós mudamos a economia brasileira criando empregos.
Empregos, empregos, empregos. E como criamos? Criando um meio ambiente amigável a investimento de fora. Ao próprio brasileiro empreendedor abrir aquela companhia. Número 1, baixamos o imposto radicalmente. Meu sonho, o marginal brasileiro 27 e baixar 17. Ah, não é possível, Ray? O gringo não usa a palavra impossível. Na verdade, nem Jesus. Jesus falou, tudo é possível para quem tem fé. E eu tenho fé no Brasil. Baixamos o imposto radicalmente de 27% marginal a 17%. Como? Começamos fechando quase todos os ministérios em Brasília. Os Estados Unidos só tem 15. Como é que o Brasil precisa de 40? Fechamos o SUS. Nós vamos privatizar a saúde brasileira. E algum dia eu vou colocar os líderes do SUS perante o Tribunal Internacional por crime contra a humanidade. Nós privatizamos a saúde brasileira. Super simples. Nós damos um vale para todo brasileiro no começo do ano e companhias privadas de seguro privado. E com aquele vale, com muita competição entre as companhias, o brasileiro vai escolher o seu seguro de saúde privado. Estilo Estados Unidos. Terceiro, infraestrutura. Como é que o Brasil tem um tanto chine-piche e o Alto Bom tem tanto assim de piche? Aonde foi aquele dinheiro? Eu te ajudo. Foi para o bolso dos comunistas? Você já viu a casa de deputado, baby? Você já viu? Esquece deputado? Você já viu a casa de vereador? Já viu conta bancária de vereador? Eu já vi. Eu fiz campanha no Brasil. Eu caio dos Estados Unidos, inocente, super honesto, faço campanha para deputado federal. Eu não vi um político nas ruas. O irmão dele, o tio dele, o avô dele é prefeito. Roubou 5 milhões da prefeitura e comprou 200 mil votos. O voto no Brasil é comprado. Não venda o seu voto brasileira. Eu já conquistei o mundo, eu voto para o Brasil, porque eu quero morrer pelo Brasil. Eu quero viver pelo Brasil. Não venda seu voto por R$150 um lanchinho, porque você está vendendo o futuro dos seus filhos. Então, eu passei 3 meses na campanha no Brasil, desgastei vários sapatos, nunca vi, presta atenção no que eu estou dizendo, um político nas ruas do Brasil. No fim da campanha, o meu manager vem para mim e fala, Ray, nervoso, né, porque eu tenho um lado bravinho. Ray, você não viu ninguém na campanha porque o voto no Brasil é comprado. Eleições honestas. Infraestrutura, não tem trem no Brasil. Como é possível? O Brasil é maior que a Índia. Não tem trem no Brasil? As rodovias cheias de buraco? O gringo não vai investir? A fome do Brasil vem do fato que o deputado e senador roubou das emendas das rodovias e o produto lavoura, 30% é perdido na lavoura. Porque nós não temos rodovia no Brasil para levar o produto para os mercados. Então, gente, melhoramos a infraestrutura. O gringo não vem investir no Brasil se o Brasil não tem infraestrutura, não temos portos honestos. Saúde, como eu falei, vamos privatizar a saúde, escolas. 3 simples passos, gente. Eu estou contando os dias até o debate para a presidência. Vai ser uma humilhação, vai ser uma sangração. No 21º século, como é possível que nós escolhemos homens e mulheres que nem terminaram a escola secundária? Como é possível isso? E o resto do mundo, o resto da ONU é tudo formado nas melhores universidades do mundo? Como é possível, gente? Bom, no debate, eu vou perguntar para os outros candidatos, quais são os 3 passos para prevenir? Na economia de Keynesian, quais são os 3 passos para prevenir a hiperinflação de uma nação? Número 1, já falamos, o investimento de fora. Número 2, e essa tecla que eu quero bater, número 2, gente, é o fato que a nossa mão de obra não é culta, ela não é treinada em nada. O homem que faz tudo não faz nada. Então, gente, o que leva um americano a fazer nos Estados Unidos, pelo treino dele, pela educação dele, leva 5 brasileiros. Isso é chamado o quê?
Produtividade. Não é possível sairmos dessa crise ou até a próxima crise, que vai ser hiperinflação, não é possível prevenir sem melhorar a nossa produtividade. Produtividade é simples, gente. Educação. Nossa, muita escola boa no Brasil, incluindo uma das melhores do mundo, como nós temos aqui a USP em São Paulo e várias outras. Mas o que eu vi em escola de medicina no Brasil é chocante. O que eu vi em escola de economia no Brasil é chocante. Então, gente, nós precisamos parar de roubar as emendas. Quando você compara, o que é dedicado do PIB americano à educação é o mesmo que o brasileiro. Só que o gringo não rouba um centavo. As emendas da educação do Brasil nunca chegam na escola. Nos Estados Unidos, nem tem lousa e giz mais, gente. A criança chega na escola e ganha um tablete, todos os anos, e um violino. Não entendo. No Brasil também não tem giz, e a lousa está caindo aos pedaços, e a coitada da professora tem que comprar giz. Porque o político comunista, socialista, roubou a emenda das escolas do Brasil. Então, nós vamos apoiar nossas professoras, nossos professores, e a emenda dedicada à escola vai para a escola, porque um brasileiro mais culto, uma nação mais culta, e aumenta a produtividade, e saímos da crise. Então, gente, resumindo tudo, comunismo não funciona. Socialismo não funciona. Está aí 99% dos partidos brasileiros. É uma ideologia que só faz sentido no papel porque ela esmaga a motivação da pessoa. Porque não vale a pena trabalhar quando você paga 77% de imposto. Sabe quanto paga os Estados Unidos? Quase zero. Por isso que o americano se mata trabalhando. Porque não tem a carga de um governo corrupto. Então, gente, passo número 1. A solução do Brasil é emprego, emprego, emprego. Como vamos atrair empregos para o Brasil? Mudando a ideologia dessa nação. Ok. Para aquela porcaria daquele Marx, Lenin, Engler, Trotsky. Demos 100 anos. Colocamos nossa nação de joelhos. Agora, gente, vamos imitar os Estados Unidos, a Europa, a Austrália. Seguimos a economia desse homem que ganhou o Prêmio Nobel, Milton Friedman, a economia conservadora da centro-direita. E quais são os passos? Baixamos o imposto, infraestrutura, saúde que funciona. Nós temos que cuidar do nosso trabalhador. Privatizamos tudo, nossa saúde, até as nossas cadeias. Por quê? Diminuímos o governo. Diminuindo o governo, imposto abaixa e o Brasil tem mais dinheiro para investir. Segurança. Não vai ter investimento no Brasil sem segurança. Valorizamos nossa polícia, mudamos essa lei de impunidade. Então, gente, por que é importante? Porque eu vou dar a minha vida, eu vou sangrar por essa nação. Já conquistei o mundo, não precisa nem voltar para o Brasil. Eu e alguns outros da direita voltamos para o Brasil. Por quê? Porque nós amamos essa nação. Nós estamos revoltados com o abuso de 100 anos de comunismo. E chegou a hora do Brasil. Deixa eu explicar o que está acontecendo no mundo. O Brasil é isolado. Deixa eu explicar o que está acontecendo no mundo. O ano passado, estatisticamente, houve 119 guerras. É o maior número de guerras na história do mundo. O mundo está se matando. Então, gente, em 500 anos, nós temos a mesma idade que os Estados Unidos. Em 500 anos, o Brasil nunca começou uma guerra. O Paraguai atacou nós, né? Hoje somos amigos. Eu, nos anos que estava nos Estados Unidos, nunca saiu de uma guerra. Eu estou lá há 42 anos. Então, gente, a nossa voz que agora está uma piada na periferia. Que humilhante, né? Nós somos uma piada na periferia do mundo, terceiro mundo. Vamos limpar a nossa casa, o Brasil só tem um problema, Brasília, só. O melhor presidente do Brasil também era cirurgião. Juscelino Kubitschek fez em 5 anos que o presidente normal faria em 50. Então, o primeiro presidente cirurgião modernizou o Brasil. O segundo presidente cirurgião levará o Brasil ao primeiro mundo. Então, saímos da periferia, mudando de ideologia. Criamos honestidade.
e assumimos o nosso papel de liderança. Gente, nós somos a 5ª nação no mundo em tamanho. Nós somos a 7ª em economia. Nós merecemos a voz da liderança no mundo. Por que o Brasil não é levado a sério no G22 e na liderança do ONU? Nós vamos assumir o nosso papel de liderança na ONU e no G22. E vamos ensinar o mundo a amar, gente. O mundo está se matando. A nossa voz de fé, o mundo esqueceu Deus. O Brasil não tem vergonha de Deus. Deus não terá vergonha do Brasil. A nossa voz de fé, caridade, ajudar as outras pessoas, amor, precisa ser ouvido dos púlpitos mais importantes na liderança do mundo. Mas não chegaremos lá até que a gente não limpe a nossa casa. Gente, você não vê isso, mas eu vou dizer para vocês. A hora do Brasil chegou. A hora do Brasil é agora. Então, gente, vamos criar um Brasil que funciona. Muito obrigado.